número insuficiente, né, de caixas atendendo, e do pessoal, das pessoas, praticamente os idosos, né, que ficam. E quem procura banco, ou é o idoso que não tem acesso à internet, ou é a pessoa que realmente não tem condição de ter acesso. Então, eles se comprometeram a melhorar o atendimento e diminuir as filas para fora da agência, inclusive aí limitando dentro a 50% e não a 25%. Então, nós vamos continuar fiscalizando, ver se eles vão cumprir o que ficou acordado com eles nessa reunião, entendeu? Repórter RMS News. O PROCON Municipal de Sorocaba realiza a chamada Operação Bancária 2021. O objetivo é apurar casos de demora no atendimento dos munícipes nas agências bancárias da cidade a partir do aumento na quantidade de denúncias recebidas. A fiscalização ocorre de maneira intensificada desde o dia 9 de abril e irregularidades já foram constatadas de modo que possam ser buscadas soluções de melhoria. Conforme balanço parcial da operação, até quinta-feira, a última quinta-feira, 10 agências bancárias foram fiscalizadas e o PROCON constatou 3 tipos de irregularidades em 5 agências bancárias. Tempo para iniciar atendimento acima do permitido, 2 agências. Fila de consumidores no lado de fora, 4 agências. E não possuir exemplar do Código de Defesa do Consumidor, 1 agência. Eu nunca vi. Código do Consumidor no PROCON, essa é nova, eu quero saber mais um pouco. Para conversar conosco sobre esse assunto, recebemos com grande satisfação aqui no portal RMS News a superintendente do PROCON Sorocaba, a doutora Cristiane Bonito Rodrigues. Doutora Cristiane, bom dia, satisfação imensa recebê-la aqui no portal RMS News, aqui no repórter RMS News. Doutora, é possível resolver esse problema aí envolvendo fila de bancos e tudo mais? Como se deu início a esta operação, doutora? Na volta, primeiro bom dia, né, a todos. Na volta do feriado, que foi bem extenso, né, foi que ocorreu aí o problema das filas, porque, na verdade, as agências não se adequaram a essa volta do feriado, né, e reduziram o número de caixa de atendimento. Por exemplo, nas agências que a gente viu, a redução era de menos da metade, sendo que o resto dos funcionários estava em trabalho remoto, né? Então, poderia colocar um atendimento um pouco com mais pessoas para atender, para orientar, e as filas que ficaram para fora devido também ao coronavírus, porque dentro da agência só 25%, né, podia ficar dentro, o resto ficava ficando para fora. Então, como começou? A gente teve várias denúncias a partir da volta do feriado, no aumento assim, de 80% em relação ao ano passado. Então, a gente tem a obrigação, né, por lei, de fiscalizar. Então, eu acionei a fiscalização para ver o que estava acontecendo, e foi constatado que você passou. Só atualizando os dados, até hoje a gente já fiscalizou 16 agências, na sexta-feira foram mais 6, né? E foram 7 agências com irregularidade, 5 com fila para fora. O maior problema é o pessoal que fica ali na rua, né, no sol, aguardando até 1 hora e pouco, sem orientação. Então, constatada essa irregularidade, a gente só notificou os bancos para esclarecimento e solicitando quais medidas que eles vão tomar para que isso não se repita, né? Porque, assim, na volta de feriado tem que ter uma programação melhor do atendimento do consumidor, né? Então, é isso que a gente está fazendo no momento. Então, atualizando os números aí, doutora, dessa operação do PROCON, até agora, quantas agências autuadas, doutora? Não foram autuadas, né? Foram só notificadas 7 agências. Certo. 7 agências. Certo. Notificadas, quais são os próximos passos agora, caso haja reincidência? Porque houve reunião nossa com o prefeito e com demais secretários, junto com a FEBRABAN, e eles se comprometeram a fazer melhorias no atendimento, aumentando aí o número, depois da nossa averiguação, o número insuficiente, né, de caixas atendendo,
e do pessoal, das pessoas, praticamente os idosos, né, que quem procura banco ou é o idoso que não tem acesso à internet, ou é a pessoa que realmente não tem condição de ter acesso. Então, eles se comprometeram a melhorar o atendimento e diminuir as filas para fora da agência, inclusive aí limitando dentro a 50% e não a 25%. Então, nós vamos continuar fiscalizando, ver se eles vão cumprir o que ficou acordado com eles nessa reunião, entendeu? Doutora, nesse momento é o principal foco do PROCON, esse tipo de fiscalização? É o que a gente recebeu denúncia, né? Agora, nesse período foi com relação à fila de banco. Como a gente está com o atendimento ainda fechado, por enquanto, aqui, nós estamos focando nas denúncias. Aí a gente aciona a fiscalização, porque a gente tem a obrigação de fazer isso e vamos atrás do que está acontecendo, né? Não tem nem dúvida. A gente sabe também, doutora, que houve algumas reclamações em relação a supermercados, que a gente pode abrir um pouco mais dentro desse contexto, né? Que não estamos fugindo da pauta e eu sempre procuro respeitar aquilo que a gente trata, as nossas tratativas. Até porque senão vai parar no PROCON e ainda mais com a diretora do PROCON, nos cumprir contrato, dá errado. A parte, doutora, como que, de uma maneira geral, esses atendimentos que envolvem aglomerações em locais públicos, hipermercados, o PROCON vem trabalhando também? Em relação a supermercados, tem recebido reclamação ou não? Não temos recebido denúncia com relação ao supermercado. E quem está fazendo essa fiscalização nos supermercados é a Vigilância Sanitária, junto com a GMC. O PROCON não está atuando nessa parte. Mas se recebemos denúncia, nós iremos, mas não recebemos até o momento. Ah, correto. Existe um outro órgão trabalhando isso. Daí a doutora pode me explicar o seguinte, é importante a gente conhecer, né? Em que cenário o PROCON ele se apresenta? Nesse caso dos bancos, tem a lei municipal que determina que a prefeitura que faça essa divisão. Então, é o prefeito que determina aí quais assuntos a gente pode atuar ou não. Nesse caso dos bancos, ele determinou que seríamos nós. No caso de lotérica, já não é o PROCON, é a Secretaria de Posturas que fiscaliza. Então, aí depende da organização interna da prefeitura. Ah, correto. É muito importante a sua fala para que a gente possa ir tomando conhecimento da competência de cada órgão em relação ao processo de fiscalização. Doutora, o Luiz Antônio Barbosa, na nossa bancada, ele já havia adiantado alguma coisa. Eu dei uma olhada também por aqui e falei, será que os caras, quando sentiram o peso do PROCON, a doutora chegou lá, ou vocês resolvem o problema aí, ou vai dar problema para vocês, a doutora Cristiane Bonito Rodrigues. Daí eu tenho aqui já na página oficial da Prefeitura, acordo entre Prefeitura e Febraban proporciona melhoria no atendimento em agências bancárias de Sorocaba. Isso daí já é um reflexo dessa fiscalização do PROCON, é isso? Sim, daí foi marcada essa reunião e eles se comprometeram a fazer essas melhorias, né, que saiu logo em seguida essa nota. Então a gente vai continuar fiscalizando para ver se está sendo cumprido o que eles acordaram, né? Doutora, deve ter pego pesado com os banqueiros, hein? Porque é o seguinte, deve ter pego pesado porque eu já vi em outras épocas aqui, eles nem esquentarem para a prefeitura, entraram até na justiça, falaram, não é competência da prefeitura municipal. Nesse caso, é competência da prefeitura? Por lei, tem a lei municipal aqui, 7.391 de 2005, responsabilidade da prefeitura, sim. Tá certo. E o prefeito também, nós temos um prefeito bem atuante, né? Ele quer que os consumidores sejam bem atendidos, quer resolver, né, o problema. Mas de forma amigável, claro. A gente está tentando, eles se comprometeram aí a fazer melhorias e nós estamos aguardando.
Não, isso é importante. A gente tem sido digno assim, de elogio esses primeiros dias do governo Manga, justamente pela sua atuação na cidade de Sorocaba. É muito importante. E acho que é muito legal é justamente esse fato do prefeito sair do 6º andar e ir para a rua, né? Se a doutora, é que ele é muito gentil, mas se a doutora demorar um pouquinho, ela chegar no banco, ele tá na frente do banco esperando ela e ligando. A gente conhece. Ele foi antes. Ele averigou, ele me ligou, inclusive, falando. Tá vendo? A gente acompanha um pouquinho da atuação do prefeito desde o momento lá, quando era vereador. Doutor Luiz Antônio Barbosa, na nossa bancada de formadores de opinião independente. Alguma colocação, doutor Luiz? Eu gostaria de saber se na página do PROCON, Prefeitura, onde foi realizada, nessa questão da fiscalização, a constatação das agências e aonde quais as instituições e agências que deram mais, que foi detectado um problema maior. Não, isso a gente ainda não colocou, porque justamente, como elas não foram autuadas ainda, ou não sei se serão, então a gente ainda não colocou. Só se for realmente autuada, a gente vai passar esses dados. Porque daí você acaba, quando você já revela, você acaba, né? Aí depois fala, não, mas não, entendeu? Então a gente não fez essa... então eu vou fazer uma colocação, doutora, como é que funciona a questão regulatória? Quando a gente tem um problema, a gente sempre tem isso aqui, você está com um problema no plano de saúde, faça uma reclamação na ANS. A ANS vai atrás. E o pessoal, está com problema na da internet, liga na Anatel. Liga na Anatel e passa 1-2 dias a operadora está ligando, seja Vivo. Por quê? Porque eles têm um boletim que eles divulgam os números de reclamações e problemas, independente da atuação. Tá? E esse boletim muitas vezes vai para a imprensa, geralmente vai para a imprensa. A gente vê, por exemplo, já em casos, inclusive de reincidência, porque aí se divulga até em jornal, até no caso da ANS, as empresas que estão proibidas e, inclusive, por determinado tempo, de comercializar plano. Tá? Assim, não, isso a gente faz mensal, as reclamações aqui, é publicado uma vez por mês aqui no Diário do Município. Isso é feito. Isso. É que eu achei que você estava pensando nesse caso específico da Não, vamos colocar assim, no caso específico. Como foi constatado, a fiscalização foi e constatou. Constatou uma coisa que eu vejo todo dia. Tá? Eu ando, a gente não é nenhuma mentira. A gente passa, por exemplo, eu passo ali na General Carneiro, tem uma agência da Caixa Econômica Federal, tá? Vou colocar no que é pública, vê uma fila de 300 pessoas. Então não está colocando nada. O que acontece com os bancos? Quando a gente vai, vamos dizer o seguinte, a senhora vai e faz uma constatação, daí eles vêm, não, nós vamos resolver o problema. Não resolveu. Aí autua. De quanto que é uma multa hoje por excesso de fila? Começa com quanto? 5 mil, aí na primeira reincidência vai para 10 mil, e depois da 5ª reincidência, caça o alvará. É lei municipal, tá? Isso. É lei municipal. 5, 10 mil, e aí na 5ª já calça o alvará, eles começam a tomar. Quando existe, isso é uma experiência que eu já tive com bancos lá em São Paulo, até num parecer que foi dado. Quando você faz uma autuação ou você faz uma constatação verdadeira, lógico, nunca uma situação que a multa ela pode ser colocada depois, mas a constatação existe, é uma constatação verdadeira que todo mundo sabe. E aí você coloca, olha, as principais agências estão aqui, foi constatado isso nessa agência, que não é mentira, tá? Essa agência, esse banco, e principalmente numa cidade do tamanho de Sorocaba, cria um mal-estar, vai para a imprensa, muitas vezes pode até para uma imprensa de nível nacional, porque Sorocaba é uma cidade grande, ela tem, aí é uma questão padrão dos bancos, isso eu sei porque eu já vi isso aí. Grandes empresas, grandes empresas, aí ela tem que ir na imprensa, pagar meia página, uma página, dizendo que não, nós vamos tomar atitude. Aí ela gasta 400, 500 mil para melhorar o nome porque fez uma besteira. Aí no outro dia o problema resolve.
se não fizer alguma coisa contundente dentro de critérios de verdade, tá? A prefeitura tem todo o poder de falar assim, ó, fizemos constatação e detectamos isso em tal agência. E não cria... A imprensa hoje é a maior arma que temos contra essas grandes empresas. Porque quando a gente fala de um banco, um Bradesco, por exemplo, que tem um faturamento de um lucro líquido de 5 bilhões de reais ao trimestre, não vai ser 5, 10 mil que vai fazer diferença. Então nós temos que atuar. A atuação de vocês é muito importante, mas a realidade é essa. Se nós não atuarmos nesse ponto, faz o que acontece. Eles não vão mudar. Doutor, a gente vê filas direto e é uma palhaçada. Você entra lá no banco, você tem uma fila de 50 e você tem um caixa atendendo. Correto. Isso é até uma simples. Doutor, mas isso é mais uma colocação que eu faço, dou uma ideia aí para melhorar, para ajudar no trabalho do PROCON, que é um trabalho fantástico e extremamente necessário. Doutora, essa colocação do Dr. Luiz, realmente você mesmo sabe, como cidadã comum, né, no dia a dia, que é uma realidade. Quais são os mecanismos que tem o PROCON para justamente não ser colocado aí num cenário de que o banco diz o seguinte, eu vou falar para eles que estou fazendo, mas não faço, passou o momento, daqui a pouco a história se repete, continua as filas e tudo mais. Nós vamos continuar a fiscalização justamente para ver se está sendo cumprido o que eles determinaram que iam fazer. Agora, a novidade é que com a questão do coronavírus, a fila ficou para fora da agência. Então, para a gente multar e fora da agência, a gente teria que fazer alguma alteração na legislação municipal. Isso a gente está vendo também. Então, é uma outra forma da gente conseguir maior efetividade nessa parte. Agora, se eles realmente cumprirem o que falaram, aí a gente resolve o problema, né? Se não resolver, a gente vai continuar fiscalizando. Seria isso. Não tem nem dúvida. Doutora, hoje é mais um dia de atividade bancária, né? Pós-feriado. Sim. Onde estão seus fiscais? Vão para a rua? Com certeza. Estão fiscalizando. Então, algum banco eles foram hoje. Eu não tenho a informação aqui do qual, mas eles foram. Vai de manhã e à tarde. De manhã e à tarde. Para o cidadão que estiver uma outra questão, doutora, que aquela lei, está em vigor a lei dos 15 minutos, mas essa lei nunca foi cumprida. E aí, doutora? Então, a gente trabalha assim, com a denúncia a gente vai lá e fiscaliza. Da população se sentir lesada, 15 minutos em dias normais, e 30, né, quando é feriado, pagamentos de funcionários, mas o cidadão pode ligar aqui para nós no nosso WhatsApp, que é o 991982958, e denunciar, né, o problema que ele passou, e a gente vai atrás, vai nos bancos, eu aciono a fiscalização, e seria dessa forma, né, que a gente estaria procurando resolver. Doutora Cristiane Bonito Rodrigues, superintendente do PROCON Sorocaba, foi um prazer imenso tê-la conosco aqui no Repórter RMS News. E já parabéns pela iniciativa, porque da interpretação que nós estamos todos contra um posicionamento, achando que não está o suficiente, mas eu já fico feliz porque eu achei que nem haveria aí uma iniciativa nesse sentido, e quando eu vi justamente a divulgação por parte da Secretaria de Comunicação, eu vi um olhar diferenciado da Prefeitura em relação a isso, e é uma resposta ao questionamento que eu tive a semana passada, quando viram uma fila imensa. Eu vou te contar uma agência, sabe ali, entre o Bradesco e o Mosteiro de São Bento, tinha fila saindo pelo ladrão, doutora. Um negócio louco. Eu vou te contar 2 vezes, só nós dois aqui, tá? 2 vezes. Um dia, doutora, se você passar ali, você tem uma agência bancária no meio do quarteirão, daí tem uma livraria. Eu saí e falei, mas que fila imensa, só que eu ia em uma Xerox no fundo.
Quando eu chego na Xerox, a fila estava ultrapassando a Xerox. E eu achei que era a fila da Xerox. E fiz a pergunta para onde que é a fila? Não, essa aqui é do banco. Mas que banco? Aquele do meio do quarteirão. Parece que falaram que é um tal de... não sei qual é o nome do banco. Doutora, obrigado, bom dia. De 10 caixas, tinha 3 funcionando nesse banco que o senhor está citando. E essa administração busca um atendimento humanizado, né? Foi isso que a gente cobrou dos bancos. Porque realmente é um absurdo você deixar um senhor de idade 2 horas esperando no sol fora da agência. Então, a cobrança com os bancos é nesse sentido, o melhor atendimento ao cliente, porque isso é obrigação do banco. Eu também faço atendimento aqui no Procon, inclusive falei isso na reunião, e aqui a gente busca não deixar as pessoas esperando. O atendimento é fora, da porta para fora, mas tem cadeira, tem condições da pessoa de idade, principalmente, sentar, tomar uma água e não ficar no sol, né? Acho que isso é o que essa administração busca, atendimento humanizado, né? Certo, tá certo. E a gente sabe que a doutora tem boa vontade para isso. É que você não conhece as histórias do Procon lá no passado. Nós acompanhamos, que a gente bateu de frente com a questão do Procon há 20 anos atrás. Foram me apresentar o diretor do Procon à época, Luiz Antônio Barbosa. Olha, você precisa conhecer o diretor do Procon, né? E a gente foi. Fomos a conhecer o Procon, funcionava ali na Barão de Tatuí. Era mais ou menos umas 11h30. Quando chegou lá, o camarada falou: olha, você está chegando aqui agora, vou te apresentar o diretor do Procon. O cara meio ranzinzo olhou para mim assim e disse o seguinte: oi, tudo bem, professor? Eu não vou poder esperar que eu tenho que tratar dos meus cavalos. E, puxa vida, que situação tremenda. Você contar as histórias por aí, perguntar pra turma, eles vão te contar anos 2000. E daí eu sei que dali houve muito embate, a imprensa pegou. Você tá num local estratégico, onde há um olhar, sim, sobre o Procon. A imprensa bateu em cima. Nós tivemos uma radialista, uma época, que foi desrespeitada por esse mesmo diretor do Procon. Deu caso de polícia, deu TV Tem, deu TV Globo, deu a imprensa de Sorocaba, mas evoluiu justamente, começa a evolução quando chega o doutor Anésio, secretário de Negócios Jurídicos, que traz aí para o Procon o doutor Domingues, né? Me esqueço o nome dele agora. E o doutor Domingos, quando ele vem, ele humaniza justamente esse trato com o Procon. Daí depois, o Procon realmente hoje ele está bem próximo da população. Depois nós tivemos o Rocco por aí, que hoje continua na administração, e tivemos tantos outros nomes. Então, nós temos um carinho muito grande e um olhar pelo Procon. Parabéns e sucesso, doutora. Obrigada. Alguma colocação final, doutor Luiz Antônio Barbosa? Eu vou colocar aqui. Oliveira, qual é o banco? Pode falar. A grande arma que nós temos contra essas empresas é a empresa. Obrigado por você. Não estou omitindo o nome do banco, é porque realmente eu não queria cometer injustiça. Mas eu ia buscar, né? Como a doutora disse o seguinte: nós estivemos nesse banco, foi isso, doutora? Isso. Então eu vou colocar o nome e a doutora confirma se é ou não. Foi o Banco Mercantil? Sim. Banco Mercantil, ok, Luiz? Tá Ponto, bem. Banco Mercantil. Banco Mercantil é Luiz Antônio Barbosa falando. Arrume a sua situação. Você está errado em deixar pessoas na rua, idosos na rua, ao tempo. Não pode, a legislação não permite isso. Tome as suas providências. Se você tem uma autorização para funcionar do Banco Central, você tem que cumprir as suas obrigações e obedecer a legislação. Seja federal, seja estadual e principalmente municipal. Ele tem que obedecer a legislação municipal? Sim. Eu acho que nós temos que começar a botar esses... Nós não estamos mentindo. Ok. Não é mentira. É verdade, está lá, o público está vendo? Então eles têm que começar a tratar bem a população. E parabenize todo o apoio que precisar, doutora, nós estamos aí para ajudar a Prefeitura e o Procon nessa luta em prol da população. Obrigado, doutora Cristiane. Agradeço o apoio. Eu espero que você volte. Você vive pressão o dia todo aí também, né? Não é fácil trabalhar no Procon. E automaticamente o nosso espaço aqui está aberto para você tratar dos principais assuntos. Um bom dia, doutora. Agradeço a oportunidade e o convite. Muito obrigada, viu? Nós que agradecemos a sua participação aqui no portal RMS News.